Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. No livro de Josué, no capítulo 1, no verso de número 8, está escrito: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Nós retomamos nesse trecho aquilo que eu tenho meditado como sendo a pedagogia de Josué. O jeito dele nos ensinar, ou ainda o jeito que ele aprendeu diretamente com Deus, de como ser alguém de fé, de como ser alguém que confia, mas que vive, de fato, na realidade, de uma maneira que agrada o coração do nosso Deus. Se a gente pensar bem, ele fala de 4 coisas: que a gente deve conhecer a palavra, que a gente deve meditar na palavra, que a gente deve entender a palavra e que a gente deve colocar essa palavra em prática nas nossas vidas. Quando um pai, como Deus, que é amoroso, misericordioso, maravilhoso, ele nos deixa a vontade dele por escrito, não precisa ser muito genial para entender a importância nas nossas vidas da leitura. O quanto que a gente deveria levar a sério a alfabetização dos nossos filhos e a nossa própria. Porque se Deus, que é Pai, deixou por escrito, é porque está implícito aí que Ele, de fato, quer que a gente maneje bem essa palavra. O mundo, ao contrário, tem feito 2 fenômenos muito curiosos. Um está no começo da questão. É um monte de gente que critica o que desconhece. Parece que é obrigatório ter uma opinião sobre todos os assuntos que não foram, que a pessoa não teve o cuidado de estudar. Então, é uma epidemia de senso crítico sobre assuntos completamente desconhecidos. E a opinião que a gente forma de um assunto que a gente estudou, normalmente vale o esforço, vale tanto quanto o esforço que a gente fez para chegar até ela. Se a gente não fez esforço nenhum, a opinião não vale nada. Ora, se a gente tem que meditar na palavra, o princípio é conhecê-la. E se ela está por escrito, não existe atalho. Nós temos que ser um povo que é dado à leitura. É um povo que se dedica à leitura da palavra de Deus. De outro lado, nós entendemos o final desse processo. Mas aí também reside 2 problemas da sociedade atual. Pessoas que querem praticar o que não entenderam, ou pessoas que se contentam somente em entender e não colocar em prática. Nos 2 casos, as pessoas acabam comparadas com aquilo que está relatado em João 15, a partir do verso 1. Deus é agricultor, Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Aqueles que dão frutos, ou seja, aqueles que fizeram o processo completo de conhecer a palavra, meditar na palavra, entender a palavra e frutificar, né, e colocar em prática e gerar frutos na vida real, esses o Senhor poda para que dê mais frutos. Mas aqueles que não dão frutos são cortados e atirados no fogo. Quem se contenta em conhecer teoricamente a palavra de Deus, mas não tem muito compromisso em colocá-la em prática, em frutificar nela, é o ramo que não dá fruto, que vai acabar sendo cortado. Por outro lado, aqueles afoitos que querem fazer antes de conhecer a vontade, estão aí disseminando muitas vezes heresias e aberrações travestidas de fé cristã. E se a gente fizesse uma lista aqui, provavelmente ficaríamos a noite inteira falando sobre isso. Em resumo, nós precisamos levar a sério a vontade do Pai, que deixou aos filhos a vontade por escrito, para que a gente lesse com gosto, com prazer, para que a gente meditasse naquilo que a gente leu, para que a gente fizesse isso até alcançar a sabedoria, até entender a palavra de Deus. E nós temos uma vantagem incrível, porque Jesus disse que o Espírito Santo nos seria enviado como amigo e conselheiro, para nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo. Então nós não estamos sozinhos nessa maravilhosa missão.
mas não só de entender a palavra, mas de colocá-la em prática. E é sobre tudo isso que eu oro. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor que nos alcançou em Cristo e que teve o cuidado de deixar tudo por escrito, para que a gente pudesse, Senhor, nos alimentar dia após dia, não só do pão que a gente produz aqui na terra, mas da palavra que procede da tua boca, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, com o teu poder, nos ajuda, Pai, a crescer de verdade, a ser maduros na fé, espiritualmente adultos, de forma que a gente valorize a tua palavra, Pai, estude ela todos os dias, medite nela de dia e de noite, Senhor, até que ela penetre no nosso coração como a verdade que liberta, como a revelação do Cristo que nos torna verdadeiramente livres, para que, Pai, toda paralisia e toda a infrutificação que tenta nos rondar, que tenta nos cercar e fazer a nossa vida ficar estéril, que tudo isso caia por terra, Pai, mas que pelo teu poder, Senhor, o teu povo seja frutífero, próspero e que gere frutos nessa geração. Para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, para o avanço do teu reino, para a glória de Jesus e para a alegria de todos aqueles que confiam no Senhor. Em o nome de Jesus. Amém.